A região do DF preenche alguns requisitos para ser considerada como área interessante sob o ponto de vista do povoamento pré-histórico. O triplo divisor de bacias hidrográficas deveria ser, no passado remoto, bem como seria no século XVIII, um caminho inevitável para as migrações. Igualmente, existem dentro do DF alguns pontos de contato entre ecossistemas diferenciados, zona de transição de campo para mata, que, segundo alguns parâmetros levantados pela Escola Goiânia de Arqueologia, poderiam delimitar sítios pré-históricos interessantes. Há 8.000 anos, guiados pelos caminhos dos rios, os andarilhos caçadores-coletores pré-históricos já circulavam por essa região em busca de alimentos. Professor, mas deixa eu te perguntar uma coisa, porque eles falam em 4.000, 5.000 anos. Essa rocha exposta, esse tempo todo, por que não é bateu? Que rocha é essa? Porque essa é uma rocha muito dura, né? É muito resistente. Mas mesmo sofrendo ação de intemperismo constante? Sim, o quartzo é um mineral praticamente incólume diante O quartzo ele não destrói quimicamente, ele só vai desagregando. Como ele está muito bem cimentado, né? Os grãos estão bem cimentados, a chuva leva milhões de anos aí para tirar uns grãozinhos aí. Milhares de anos, né? A chuva vai levando, é a força da natureza, né? Aí veio o abecerrado dos bichos. Isso aqui é um desenho de uma criança de primeira série, né? A gralha do cerrado, né? Aí o tema social da gralha, para não ficar só na cognição, passou a ser o Maria vai com as outras. Por quê? Gralha azul, gralha de topete. Uma grita e a outra repete, né? A borboleta. O tema da borboleta é o livre-arbítrio, né? A gente fala aqui, ó. Borboleta, menina bonita, gosto de você, mas você não acredita. Vestida de seda, bonita menina, se sair do jardim, cuidado na esquina. 680, outra borboleta, um azul tão bonito, quase violeta. Então, o 680 é um trocadilho que fala quando chegar na esquina, né? Cuidado, é o livre-arbítrio, né? Você tem várias chances, ou vai, ou vem, ou vai na contramão. Extraíam da natureza frutos como pequi, guariroba, cagaita, araticum, dedicando-se também à caça de animais de pequeno e médio porte, como o cervo, veado, capivara, macaco, tamanduá, tartarugas, lagartos, emas e outras espécies que viviam dispersas, necessitando dessa forma de muito tempo para serem capturados. Quando houve as primeiras ocupações humanas do Planalto Central, nós ainda estávamos no curso da Idade do Gelo, da última Idade do Gelo.
Então, nesse momento, nós estaríamos aí com 5 graus. Isto é um exemplo de uma ecohistória até recente. Isso tem 15 mil anos apenas, que em escala planetária é muito pequeno. E, para a gente ter uma ideia muito elucidativa disso, é a questão do primeiro nome que teve o Distrito Federal, e que eu li nas chamadas Cartas de Sesmaria, que eram escrituras de fazendas, modernamente. Então, as Sesmarias da região do Distrito Federal eram designadas como Sesmarias do Sertão do Campo Aberto. Nem tudo que é torto é errado. Veja as pernas do Garrincha e as árvores do Cerrado. O Cerrado é um ecossistema muito próprio, é um ecossistema que é um milagre, porque o Cerrado é um ecossistema de adaptação a um solo pobre e a uma adaptação a um período muito seco e a um período muito chuvoso. Então eu acho que o Cerrado é um milagre. Então quando você olhar uma árvore do Cerrado da próxima vez, veja essa árvore como uma coisa incrível, incrível em termos de adaptação, né? Em termos de evolução de adaptação. Quanto tempo essas árvores se adaptaram, quanto tempo essas árvores levaram para se adaptar a esse clima e a esse solo do Cerrado. A primeira bandeira que chegou às terras dos Goiáses foi a de Domingos Luiz Grow e Antônio Macedo, em 1590/93. Posteriormente, inúmeras outras estiveram na região, destacando-se as de Sebastião Marinho, em 1592, Domingos Rodrigues, de 1596 a 1600, André Fernandes, de 1613 a 1615, Sebastião Paes de Barros e Bartolomeu Bueno da Silva, o pai, em 1673. Entretanto, a mais importante foi a bandeira povoadora do Anhanguera. Filho, o Bartolomeu Bueno da Silva, que saiu de São Paulo em 1722 e, após permanecer vagando por 3 anos no sertão, descobriu o ouro da tribo Goiás e fundou o primeiro povoado. Nessa região esteve o Anhanguera, Bartolomeu Bueno da Silva, aí por volta de 1722, e ele trouxe um roteirista, que é o José Peixoto da Silva Braga. Junto com ele vinha Urbano de Couto Menezes, que também era um pesquisador. Ele esteve nessa região, por aqui eu diria até há algum tempo, e retornando, ele denunciou o encontro de ouro. Com esses elementos já dá para se saber que por essa região é que o Urbano tenha encontrado o ouro algum dia. E ficou-se naturalmente a lenda do ouro de Urbano nessa região. O bandeirante urbano de Couto Menezes deixou o seguinte relato: irão os meus novos bandeirantes dessas minas americanas pela picada da Bahia, que vai para Goiás, ao lugar mais alto da terra, de onde emanam 4 ribeirões, dos quais ficarão intitulados as suas cabeceiras. Estas, as principais do Rio Preto, no Arraial dos Couros, São Bartolomeu, Paranã e Maranhão. Urbano do Couto Menezes foi o grande bandeirante que reconheceu
essa região detalhadamente no século XVIII, isso nos anos 1740, 1750, e o Urbano ele teve um papel muito importante, porque ele vai reconhecer aqui na região o rio São Bartolomeu, o rio Preto, o rio Paranã e o rio Mestre d'Armas, enfim, ele já identifica o fenômeno de águas emendadas em pleno século XVIII. Para eu falar sobre o Urbano, eu tenho que primeiro falar sobre o seu Reis, né? Se eu conseguir aposentar ele, agora em contrapartida, ele me pegou um documento, me entregou assim dentro do saquinho e falou: Geraldo, só você que sabe disso, toma aqui, é seu. Tá bom, eu não dei nada por aqui, eu pensei que era coisa de benzedor, né? Pensei que era para tomar alguma coisa, não. Quando eu cheguei em casa, aí eu li aquele documento, eu vi que tinha um fundamento muito grande aquilo, porque falava sobre o ouro urbano, que era exatamente na fazenda dos antecedentes dele, porque lá era ponto de parada de tropa, e aqui, como todos nós sabemos, era a estrada da Bahia, né? E ali eles tinham um rancho que era servido para tropeiros, todos os tipos de tropeiro. Era um mapa da mira, exatamente, porque ele é registrado na coroa mesmo, com tudo, tinha selo da coroa mesmo, assim, e ali, aí o que fez? Para localizar o que foi, eles determinaram a Serra da Canastra, determinaram 3 morros, chamava assim 3 morros, são 3 morros que são bem parecidos mesmo, eu estive lá, né, eu, inclusive trabalhei lá, puseram um cruzeiro no local, e o cruzeiro mostrava a parte, que é o cruzeiro tem uma parte maior, né, a parte maior do cruzeiro mostrava, no caso aqui, para o norte, e ele estava lá, então dizia o seguinte, então você vê 3 Buritis, o cruzeiro apontando. Aí no mês de agosto, verás a sombra batendo no primeiro morro, aí dizia o seguinte, não no primeiro, no segundo, tantas horas, aí cavará e encontrarás enterrado a broaca lá, que é a caixa que continha esse material, um ouro, né, que dizia. Aí a gente fez o AB Cerrado, né? O ABC do Cerrado. Aí ficou A do Articum, B Babatimão, C Caliandra, D Douradona, E da Embaúba, F do Flechinha, G da Goiabinha, H do Hibisco, I do IP, J do Jatobá, K do Cumã, L da Lobeira, M da Mangaba, N da Navalha, O da Orquídea, o P do Piqui, o Q da Quaresmeira, o R da Raiz, o S da Sucupira, T da Taquara, U Unha de Vaca, V do Velame, W da Voltéria, X do Xodó, Y Ibiraúna, que é madeira preta, B cerrada é certo, não faça a careta. Não vou terminar assim dessa maneira, ainda falta uma letra, o Z da Zeeira, o AB cerrado. Com a descoberta do ouro em Goiás, funda-se o Arraial de Santana em 1726. A partir daí, novas minas foram descobertas, e em cada uma delas funda-se um arraial, aglutinando ao seu redor um significativo aglomerado urbano. Em 1731, os bandeirantes Urbano do Couto Menezes e Manuel Rodrigues Tomar descobrem ouro na Serra dos Pirineus e fundam o Arraial de Meia Ponte. Aí eu comecei a pintar
na calçada. E eu não andava, eu só engatinhava, eu comecei a pintar com carvão. Na rua direita, pouco diante da minha casa, tinha a loja do Luiz Augusto Curado, era uma loja atacadista. Vinha a tropa do norte de Mato Grosso e vinha para operar as compras, trazia rutilo, trazia algodão, trazia toicinho de pacote, trazia muita coisa aí. Então na porta da loja tinha uma mangueira, cheia de cavalo, cigano, carro de boi. Eu via pintando isso aí da época, carro de boi, cowboy. E aqui na época tinha cinema, e esse aqui me dava fita, eu ficava olhando, fazendo cowboy na calçada. A minha mãe ficava brava porque sujava a calçada toda. Meu pai era falhado, ele está quieto, deixa ele aí. Quando é de tarde, ela lavava a calçada, eu no outro dia de novo, pintando de novo. Você tinha quantos anos? Eu tinha mais ou menos uns 8 anos. No ano de 1735, funda-se Traíras e São José do Tocantins, dando origem a Niquelândia, após a descoberta de ouro pelo bandeirante Manuel Rodrigues Tomar. Imaginem essas comunidades aqui, nesse Cerrado, nesse Brasil Central, no século XVIII, no século XIX, o isolamento que essas pessoas viviam, né? E a importância das festas religiosas como um meio de interação social, né? Quer dizer, eu fico viajando às vezes porque eram grandes distâncias, eram povoados pequenos, isolados, o transporte era a cavalo, né? Quer dizer, isso tudo, esse isolamento criou uma cultura muito própria, né, dessa região do Centro-Oeste aqui, uma muito rica também essa cultura aqui. Pensem nisso que isso é viajante. A tropa tem um número de burros, tem um número de burros que formava o tropeiro. Ele tinha o número de burros, que ele caminhava com ele, e sempre tinha uma madrinha. A madrinha era a que tinha o serrete pendurado no pescoço, que todos os outros acompanhavam. Belém, 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 Belém. De longe você sabia que vinha o tropeiro. Nós estávamos falando na tropa o porquê do burro. O burro é um animal transgênico, híbrido, digamos assim, o cruzamento da jumenta com o cavalo ou da égua com o jumento. Por que criaram-se o burro? Porque ele tornou um animal rústico, resistente, para aguentar as longas marchas e peso. Então foi usado mais na tropa. E esse animal denominava então de animal rainha ou guia. Podia ser o burro ou a mula rainha. E nela se colocava um polaque, como também colocava nos outros burros. Porque não tinha, nos pousos, não tinha como esses animais, não tinha pastagem, não tinha cercado, os animais eram soltos. Então o polaque era para dar um sinal onde o animal estava. Bom, aqui a gente está vendo nitidamente o conceito da estrada colonial. Que quando fala estrada real, estrada colonial, a estrada geral, a gente tem um conceito de estrada diferente do que era na época colonial. Que a estrada é isso aqui, é um lugar onde passavam as tropas. Não é aquela coisa larga, 7, 8 metros, pavimentada. É uma picada um pouco melhorada, trabalhada e que vai durar séculos aí e vai dar acesso aos lugares para as pessoas que necessitavam.
Então aqui nós temos nitidamente a declividade do terreno sendo cortada por um aterro que foi feito com as pedras que foram colocadas por escravos, da mesma forma como os muros das divisas das propriedades, das fazendas, das sesmarias estavam sendo construídos. Muita demanda de mão de obra e o material que estava aí, as pedras pequenas. Então o aterro está feito, a estrada está aqui e ela está preservada. Não tem assalto, não tinha nada disso. Agora, eles tinham precaução, a grande precaução deles era medo. Que eles tinham medo, que é assombração. As lendas de assombração e de coisa é enorme. Tá? Medo de passar ali, da curagem, que já viu. Que era. Outra coisa também, a mulher dificilmente vinha montada. O cilhão ou a pé, o homem montado. Era muito comum você ir na zona rural, você vê lá uma mulher montada e o homem a pé, namorados. Se um está montado na garupa do outro, casados. Se o homem vai a cavalo e a mulher a pé, são casados. Era assim. O senhor vá. Alguma coisa ainda encontra? Vaqueiros. Ao antes, ao Chapadão do Urucuia, aonde tanto boi berra, ou mais longe, vaqueiros do córrego do Quebra-Quinaus. Cavalo deles conversa feito cochicho, para dar cisado conselho ao cavaleiro, quando não há mais ninguém por perto capaz de escutar. Daí em diante, começos do Piratinga e do Carinha, que os dois de dois em dois se dão as costas. O sertão é jagunço. Deus, quando vier, que vem armado, porque o diabo vige dentro do homem, mas Deus existe mesmo quando não há. No sertão tudo é bom, tudo aqui é perdido, tudo aqui é achado. Ele, seu Ornelas, dizia: o sertão é confusão em grande e demasiado sossego. O sertão não tem janelas nem portas. O sertão é do tamanho do mundo. O sertão é o dentro da gente. Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. Cumprindo o artigo 3º da primeira Constituição da República de 1891, o governo organizou a Comissão Exploradora do Planalto Central, chefiada pelo astrônomo belga Louis Cruz, com o objetivo de realizar os estudos para demarcar a área onde seria construída a futura capital. Fica pertencente à União, no Planalto Central da República, uma zona de 14.400 km², que será oportunamente demarcada para nela estabelecer-se a futura capital federal. Em 1922, durante a República Velha, o presidente Epitácio Pessoa determinou a construção da pedra fundamental no Morro do Centenário, em Planaltina DF, para identificar a área em que seria construída a futura capital. Dentro da oficialidade da transferência da capital, é o primeiro marco concreto, né, edificado, porque antes teve ideias, teve empreendimentos, mas concretamente foi a pedra fundamental, de 1922, 7 de setembro. E como consequência imediata, o que teve, além
do monumento da pedra fundamental foi o primeiro impacto especulativo imobiliário dentro das áreas que hoje compõem o DF. Porque passaram 5 anos, o prefeito de Planaltina era um agrimensor, Deodato Luli, e ele, junto com um empresário paulista, Osório, de nome Osório, lançaram 5 loteamentos na área que se dizia da futura capital e começaram a desandar a vender terrenos em São Paulo, Rio de Janeiro, Belém do Pará, Recife, Paris, Buenos Aires. Quer dizer, ao final das contas, eles venderam mais de 100 mil lotes nos terrenos da futura capital, por volta de 1927 até 1930, em 3 anos. Montaram escritório nas capitais, nas principais cidades brasileiras. Muita gente foi enganada, né, e lançou a semente desse negócio que a gente está vendo hoje, que é a especulação imobiliária, que é a grande ameaça ambiental que o Distrito Federal sofre hoje. É a pressão imobiliária. Goiás, que é uma região isoladíssima do país todo, uma região do abandono, uma região que predominava, como nós dizemos aqui, a organização rural, a produção toda era rural, era a criação de gado, era alguma lavoura comercial de café, de arroz. De um momento para outro se vê abraço com 2 grandes cidades, primeiro com Goiânia, depois com Brasília. Então isso não deve ter sido um trauma fortíssimo sobre essa população, que é uma população agrária, uma população habituada. Nós somos agrários por nós próprios e também agrários pelas heranças de Portugal, porque Portugal foi um país agrário, sempre foi. E Brasília, finalmente, que deu uma face a toda essa região de Goiás, do Planalto Central, uma face completamente nova. Não tanto pela cidade em si, mas pelas vias de comunicação justamente. Que surgiram a partir de Brasília. Eu acho que uma via de comunicação moderna, como são as estradas asfaltadas hoje são uma rua. Ela urbaniza toda a região por onde passa. Urbaniza toda a região. As populações estão as urbanas.